a mais um quadro do nosso canal, a NET Responde. Hoje, a pergunta que nós selecionamos é: o que ocorre nas células quando conseguimos vibrar positivamente? Pergunta muito interessante. Muitas dessas perguntas têm mais de uma abordagem, mas essa é bem interessante. Eu já falei várias vezes sobre as células, tudo, mas deixa eu focar. Vamos imaginar que esse vibrar positivamente, você esteja falando no sentido espiritual, tá? Pensamentos bons que elevam o espírito, uma coisa semelhante. Ok, você é um espírito encarnado. Tudo, em termos de sentimento, vem do espírito. Então, bons propósitos, bons sentimentos. Porém, se você está encarnado, ele vai se expressar através do corpo. O que acontece no corpo quando você pensa positivamente? Seja em termos de otimismo ou de bondade, gentileza, quando você tem bons pensamentos no sentido ético, moral, etc. Então, quando você é tomado de pensamentos positivos, de bem-estar, etc., o que acontece no corpo? Você já sentiu que as coisas não saíram exatamente como você gostaria na sua vida? E todo mundo diz que é assim mesmo, que não tem jeito, é culpa de tudo. Pois é, isso acontece com muita gente. Aconteceu comigo também. A diferença é que eu gosto muito de estudar. E eu descobri, através de alguns cientistas extraordinários, que a coisa não é bem assim. E se você acessar o link na descrição, eu posso dividir isso com você. O nome é neuroplasticidade autodirigida. Vou te contar o que é. Você pode mudar se quiser. O cérebro, tá, é uma máquina e essa máquina responde à pessoa que a está controlando. Ele se comunica de duas maneiras: eletricamente, nos impulsos nervosos, e quimicamente, nas sinapses dos neurônios. Eletricamente, o impulso nervoso caminha por todo o cérebro. E o que é que esse impulso nervoso conduz? Informação objetiva. Então, você viu um carro, é um carro vermelho. Se eu estivesse monitorando, quando você identifica o carro, descobre que é um carro, a cor do carro, tudo isso são impulsos nervosos. Então, você pode acompanhar a atividade elétrica. Mas aí eu pergunto, e aí, gostou do carro? E aí você para e pensa sobre isso. Gostei, mas prefiro o azul ou prefiro o vermelho. Neste momento, não é a atividade elétrica a principal linguagem do cérebro. É química. E ela acontece nas sinapses. Então, os impulsos nervosos conduzem a informação e nas sinapses você modula essas informações, dando a elas a sua avaliação, o seu interesse, sua emoção, etc. Já identificaram no cérebro? Gente, isso muda a cada dia. Mais ou menos 72, 73 substâncias nessas sinapses. Nós sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza de 3, temos certeza de 5, 7 e temos tratamento para 3 ou 4. Bom, essas substâncias, tá? Elas modulam. Então, por exemplo, ativador, noradrenalina, dopamina, vocês já falaram de hormônios de prazer, de sensação de recompensa, etc. Ou neurotransmissores, todos eles estão nas sinapses. E eles modulam essas emoções, esses sentimentos. Porém, quando você tem, vamos assim, uma emoção que extrapola determinados limites e ela toma conta de um aspecto maior, essa química cerebral não fica restrita à sinapse. Ela extravasa e através do hipotálamo esses neurotransmissores se acumulam e eles se ligam a pequenas cadeias de aminoácidos. Essas cadeias de aminoácidos, ligadas a essa química cerebral, por que eu vou chamar de química cerebral? São neurotransmissores. Então ligam, formando o que nós chamamos de peptídeos neurais ou neuropeptídeos. A partir do hipotálamo, que é uma glândula, ele se derrama na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea ele se espalha no corpo. Todas as nossas células têm receptores para esses peptídeos neurais. Então essa química cerebral, por exemplo, raiva, luxúria, vitimização, se derrama e esses neuropeptídeos se ligam a cada célula do seu corpo.
na pele, no baço, no fígado, no rim, no estômago, nas glândulas, em toda parte. E as células que têm o maior número de receptores para esses neuropeptídeos são as células imunológicas. Então, quando esses receptores são ativados por esses neuropeptídeos, as suas células reagem de acordo com essa química. Então, é o momento em que seu rim, seu baço, seu fígado sentem raiva junto com você. É quando o seu pulmão, seus músculos e suas células imunológicas se sentem vítimas das circunstâncias, exatamente como você. E, de posse dessa química, elas reagem emocionalmente, funcionando mais, com mais eficiência ou com menos eficiência, de acordo com esse conteúdo emocional. E o que é que muda? Muda a eficiência com que elas funcionam, mudam as suas respostas, no caso imunológicas, mas também uma diferença fundamental acontece na chamada expressividade genética. Porque o comportamento da célula é definido pelos genes. Então, as células defesas são criadas para se defender. Então, não interessa, eles não julgam o mérito do ataque ou não, e sim o fato. Porém, quando essas células estão sendo bombardeadas com uma química cerebral específica, isso pode alterar a expressividade genética. É o que nós chamamos de epigenética. Então, da membrana celular para dentro, alguns genes podem ser neutralizados ou ativados, o que altera, por exemplo, as percentagens. Digamos que no mapeamento genético você tenha 60 e tantos % de chance de desenvolver uma certa enfermidade. Isso significa que isso vai acontecer? Dentro da expressividade é uma grande probabilidade. Porém, a química cerebral que você usualmente produz é uma química positiva, otimista, que produz paz, tranquilidade, que diminui os corticóides, o estresse, etc. Essa química se derrama na corrente sanguínea e atinge todas as células. E a partir da membrana celular, ela interfere na expressividade genética. Então, o que fisicamente seria os 67%, pode cair para 1, 2, 5% de chance de você desenvolver essa enfermidade. Você poderia dizer, por que não tem estresse, não tem isso e não tem aquilo? Também. Porém, já se descobriu em laboratório essa alteração de expressividade genética. Por quê? Porque o RNA mensageiro que surge dessa interação da membrana faz com que certas áreas do DNA se expressem ou não. Então, há uma ligação direta entre a química cerebral que você vivencia e a resposta gênica de ativação que estão nas suas células. E o nome dado foi epigenética. Então, a genética, o genoma, é a herança que você traz. A epigenética é o que realmente acontece. Então, nós somos determinados pelo DNA ou nós temos escolhas a partir das nossas atitudes? Bom, as informações são essas. Vale a pena vibrar positivamente? Biologicamente, não há a menor dúvida. E isso interfere fisicamente, inclusive no seu DNA. Espero ter sido útil. Muita paz.